going to tell you once again Eu vou contar a vocês novamente the story of the Duquesne weekend. a história do final de semana em Duquesne. You may have heard it many times before. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram muitas vezes antes essa história. I hope you're not tired of it, Mas eu espero que vocês não se cansem de ouvi-la, because it's a love story. porque é uma história de amor. And so in 1964, I started at Duquesne University of the Holy Spirit. Então, eu comecei em 1964 na Universidade de Duquesne. And when my father walked me up to my room, E quando meu pai me acompanhou para eu conhecer o meu quarto na faculdade, he said to me, ele disse assim para mim: "Your days of glory are over." Pet, os seus dias de glória acabaram. When you were in high school, Porque quando eu estava no colegial, everybody knew your name, todo mundo me conhecia. because I was the president of my class every year. Porque eu era presidente de classe todos os anos, eu era conhecida. My dad said to me, Então meu pai disse para mim: "Your days of glory are over. os seus dias de glória, querida, acabaram. Here, nobody knows who you are." Aqui na universidade ninguém sabe quem você é. And I remember that. E eu me lembro disso. More than 50 years later. Depois de mais de 50 anos depois. Because you see, Porque pelo que vocês veem, my days of glory were over. os meus dias de glória realmente acabaram. But the days of the glory of the Lord were yet to begin. Mas os dias de glória do Senhor estavam somente começando. Amém. 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 So, Então, this scripture study group made their annual retreat. Então, nessa escritura, no encontro desses jovens da universidade, February 17 through 19, 17 a 19 de fevereiro de 1967. 1967, To prepare for the retreat, era os versículos para preparação para esse encontro. we were told to do 3 things. Para essa preparação, decidimos 3 And coisas. I'm going to give this to you as an assignment. Então, eu também vou pedir a vocês essas 3 coisas como um compromisso. All right, here's your assignment. Então, prestem atenção. First, Primeiro, pray with expectant faith. rezem com uma fé expectante. The second thing, A segunda coisa, take the Bible pegue a sua Bíblia and read the first 4 chapters of the Acts of the Apostles. e leia os primeiros 4 capítulos de Atos dos Apóstolos. The third thing, A terceira coisa we were told to read the little book, The Cross and the Switchblade. foi, nós tínhamos que ler um pequeno livro chamado A Cruz e o Punhal. A few days later, we went on retreat. Um pouquinho depois, naquele retiro, I told you last night there were about 25 students. eu contei ontem para vocês que nós éramos mais ou menos 25 a few alunos, professors. alguns We professores. met at the Ark and the Dove Retreat House. Nós nos encontramos na casa de retiro A Pomba e a Arca e a Pomba. In an upper room chapel, E naquela capela, no andar de cima, no andar superior, we sang this hymn. nós cantamos essa canção, esse hino. Veni Creator Spiritus. Veni Creator The Spiritus. next thing that happened was a meditation on Mary. No dia seguinte, o que houve foi uma meditação sobre Maria. And following the meditation on Mary Então, a partir daquela meditação sobre was a Maria, very important action. uma importante ação, uma atitude We aconteceu. had a penance service. Nós tivemos um momento de penitência. This was a chance to go to confession to the priest and receive absolution. E todos nós, naquele momento, tivemos a oportunidade de procurarmos um sacerdote e recebermos o perdão dos nossos In pecados. fact, De fato, when the priest put his hand on my head, quando o sacerdote colocou a mão sobre a minha cabeça, that was the only laying on of hands I had on the Duquesne weekend. aquela foi a primeira imposição de mãos que eu tive lá no final de semana em Duquesne. That was the only
imposition of hands for me. Foi a única imposição de mãos para mim. The next day, there was a talk on chapter 2 of the Acts. No dia seguinte, nós tivemos uma colocação sobre o segundo capítulo de Atos dos It Apóstolos. was given by a Protestant woman, Foi uma mulher protestante que iria nos dar essa and palestra. it was very attractive. E foi muito atraente. In the discussion following her talk, Aí depois da palestra dela, nós tivemos um momento de discussão. the young men in our group made a proposal. Aí então, um jovem do nosso grupo fez uma proposta. He said, Ele every disse, year we Catholics renew our baptism. todos os anos nós católicos renovamos o nosso At batismo. the close of this retreat, Inclusive nesse retiro, why don't we have a ceremony por que nós não vamos ter uma where cerimônia? we can renew the sacrament of confirmation? Por que nós também não fazemos uma cerimônia renovando a nossa crisma? The other students, Nisso. I thought it was a brilliant idea. Mas eu achei aquela ideia brilhante. And so as I told you last night, we linked our arms. Então eu disse para ele, We went to one of the professors eu o abracei e disse para ele, fui com ele diante de um professor and we said, e nós dissemos juntos, we want to renew our confirmation. nós queremos renovar a nossa And crisma. this professor looked at us E esse professor nos olhou and he said, e ele disse, are you ready? vocês estão prontos para isso? Just the way he asked the question scared me. Só o jeito que ele fez essa pergunta já me assustou. I didn't know if I was ready, Eu não sabia se eu estava realmente but I pronta, wanted it. mas eu queria. And I wrote on a piece of paper E eu escrevi num pedaço de papel these words, essas palavras. I want a miracle! Exclamation point. Eu quero um milagre, ponto de exclamação. I didn't know that the miracle Eu mencionei um milagre. was going to be this current of grace. Eu não imaginava que seria essa corrente de graça. I could have never dreamed Nunca eu imaginaria that the isso. miracle Que esse milagre would be for you seria para and vocês for your e children para os seus and filhos for your children's e children. para os seus netos e bisnetos. I'll tell you what happened to me. Eu vou contar a vocês o que aconteceu comigo. That evening we had a birthday cake Naquela noite nós teríamos um bolo de aniversário de umas because pessoas. some of the young people were having birthdays. Porque alguns dos estudantes ali faziam aniversário. But we'll go through the 3 stories of the retreat house Então eu fui percorrer pelos 3 andares da casa de retiro and call people down to the party. e fui chamando o pessoal para a festa de aniversário. My first stop was the upper room chapel. Então, a minha primeira parada foi nesse andar superior na capela. I didn't go in there to pray. Eu não fui naquela capela no momento para rezar. I went in to tell any students, come down to the birthday Eu party. fui lá para ver se haviam estudantes para chamá-los, venham para a festa de aniversário. But when I entered the chapel that night, Mas quando eu entrei na capela naquela I noite, knelt in the presence of Jesus in the Blessed Sacrament. eu me ajoelhei diante da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Something was different. Alguma coisa estava diferente. I had always believed in the real presence. Eu sempre acreditei na real presença. But that night, Mas naquela noite, February 18th, 18 de fevereiro, 1967, I was 1967, 20 years eu old. tinha 20 anos de idade. As I knelt there that night, Quando eu me ajoelhei naquela noite, in my body, no meu corpo, I experienced the real presence before me. eu experimentei a real presença de Jesus em mim. I began to tremble. Porque eu comecei a tremer. I remember thinking, Eu pensei assim, God is here eu me lembro de pensar, Deus está aqui and He is holy e Ele é santo and I'm not holy. e eu não sou santa. If I stay here Se eu continuar in aqui the presence of this holy God,
Se eu continuar aqui diante da presença desse Deus Santo, something's going to happen to me. alguma coisa vai acontecer comigo. I better run away. Eu queria sair correndo. I better get out of here. É melhor eu sair daqui But correndo. greater than my fear Mas maior do que o meu medo was my need. era a minha necessidade. My need to surrender. A minha And necessidade so de me on entregar. my knees, this is what I said to the Father. Então, ajoelhada, desta forma eu rezei ao Pai. In the quiet of my heart, not out loud. Não falei alto, mas foi no silêncio do meu coração. I said, Father, Eu disse: Pai, I surrender my life completely to you. eu entrego a minha vida completamente a Ti. Whatever you ask of me, O que o Senhor pedir para mim, I accept. eu aceito. And if it means suffering, E se isso quer dizer sofrimento, I accept that too. eu também aceito o Just sofrimento. teach me to follow your son Jesus Mas simplesmente me ensine a seguir o seu Filho Jesus. and to love the way Jesus loves. E a amar do jeito que Jesus ama. As I prayed that prayer, I was kneeling. Assim que eu fiz essa oração The ajoelhada, next moment, I found myself prostrate, em seguida eu me vi prostrada diante do flat sacrário, on my face. com meu rosto no chão. My shoes had come off my feet. Até os meus sapatos caíram dos meus pés. And as I was there prostrate, E assim que eu estava prostrada, I felt immersed in the love of God. eu me senti imersa, mergulhada no amor de Deus. Immersed in the mercy of God. Imersa na misericórdia de Deus. I felt like I wanted to die right then. Eu senti que eu desejava morrer naquele exato momento. The psalmist says, O Salmo diz: taste and see the Lord is good. experimente e veja como o Senhor é bom. Taste and see the Lord is sweet. Provai e vede como o Senhor é bom e é doce. The sweetness of the Lord. A doçura do The Senhor. tenderness of the Lord. O carinho do The Senhor. mercy of the Lord. A misericórdia do Goodness Senhor. of the Lord. The goodness A of the Lord bondade do Senhor. were flowing through me. Estavam todos fluindo And em I mim. felt like I wanted it to never end. E eu senti que eu não queria que aquela experiência acabasse I was nunca. saying to the Lord only this one word. Eu só disse ao Senhor essa única palavra: Stay, fique, stay, fique, stay. fique. As I've told this experience many thousands of times, Eu já contei essa minha experiência muitas e muitas e muitas I vezes. knew that I had done nothing to deserve this grace. Eu sabia que eu não tinha feito nada para merecer essa I graça. didn't even go into the chapel to pray. Eu nem tinha ido àquela capela para rezar. I knew in that moment Mas eu sabia naquele that if momento this could happen to me, que isso que estava acontecendo para this mim, love of God poured into my heart, esse amor de Deus que estava sendo derramado no meu coração, that it could happen to anyone in the world. podia acontecer para qualquer pessoa no So I mundo. got up to my feet. Então nesse momento eu me levantei. I said to the other students, Eu encontrei alguns alunos e disse: maybe 3 of them were in the chapel, eu acho que estavam uns 3 na capela. Jesus is alive. E eu disse a eles: God Jesus is está real. vivo. God is real. Deus é real. I went down to get the priest who was our chaplain. E aí então eu fui procurar o nosso padre, que era o capelão. I poured out my story. Eu contei para ele essa minha história. And listen to this. E escutem isso. The young man who proposed that we renew our confirmation, Aquele aluno que também tinha proposto que nós renovássemos a nossa crisma. his name is David Mangan. O nome dele é David Mangan. He was in the chapel a few hours before me. Ele estava nesta mesma capela algumas horas antes de mim. And he had an identical experience. E ele teve uma experiência idêntica à minha. I said to the priest, Então eu disse assim ao padre: who should I tell?
O que eu devo dizer? And these were his words. E ele me disse o seguinte: The Lord will show you. o Senhor vai te mostrar a quem dizer. The Lord will show you. O Senhor irá te mostrar. Those words have been ringing in my memory for 50 years. Essas palavras daquele padre continuam na minha mente nesses 50 The anos. Lord will show you who you should speak to. O Senhor vai te mostrar para quem você deve contar e The falar. Lord will show you who you should witness to. O Senhor vai te mostrar a quem você deve testemunhar. When I left Father, 2 young girls came up to me. Quando eu saí perto do padre, 2 mocinhas se aproximaram de And they mim. said, Patty, what happened to you? E elas disseram: Patty, o que aconteceu com você? Your face is glowing. Seu rosto está brilhando. I didn't know my face was glowing. Eu não sabia que meu rosto estava brilhando. In those early days after the Duquesne weekend, E depois, naqueles anos em seguida, ao final de semana de one of the Duquesne, professors said to me, um professor me disse: come, Patty, venha, Patty. I just want people to see your face. Eu só quero que as pessoas vejam o seu rosto. I didn't know my face looked different. Eu não tinha ideia que meu rosto estava diferente. They said to me, what happened to you? Eles me diziam: o que aconteceu com você? I didn't know it was the baptism in the Spirit. Eu nem sabia o que era batismo no Espírito. I didn't know it was the beginning of an ecclesial movement. Eu não tinha ideia que aquilo era o início de uma movimentação mundial. All I knew was I had received a gift that I had to give away. Eu só sabia que eu havia recebido um dom e que eu deveria partilhar I esse dom. took these 2 girls by the hand. Então eu peguei essas 2 meninas I brought pelas them mãos, into the upper room chapel. corri com elas para a capela. I knelt in front of Jesus. Eu me encontrei diante de Jesus And I ali said to Jesus, e eu disse assim para Jesus: Jesus, Jesus, whatever you did for me, do it for them. seja lá o que o Senhor fez comigo, faça também com elas. Whatever you did for me, Seja lá o que o Senhor fez comigo, do it for them. faça também com That was elas. probably the shortest Life in the Spirit seminar on record. Eu acho que esse foi o seminário de vida no Espírito mais curto que eu já fiz na minha vida. Within about an hour, many of the students were sovereignly drawn into the chapel. Depois encontramos os outros estudantes na capela. Into the chapel. Ok, vamos todos para a capela novamente. Some were laughing for joy. Alguns estavam rindo de alegria. Others were weeping. Outros estavam chorando de emoção. Others, like me, felt that our bodies were on fire. Outros, como eu, sentiam que os nossos corpos estavam em fogo. Others felt like they wanted to speak out, but they knew it wasn't going to be in English. E alguns falavam numa língua, outros estavam chorando de emoção. Others, like me, felt that our bodies were on fire. Outros, como eu, sentiam que os nossos corpos estavam em fogo. Others felt like they wanted to speak out, but they knew it wasn't going to be in English. E alguns falavam numa língua que eu sabia que não era inglês. One of the professors walked in, Quando um dos professores entrou na and capela, this is what he said. isso foi o que ele disse: What is the bishop going to say o que o bispo vai dizer disso? when he hears that all of these kids Quando ele ver essa turminha de have estudantes been baptized in the Holy que Spirit? foram batizados pelo Espírito That's the Santo. first time I heard the word, Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. baptized in the Holy Spirit. Batismo no Espírito Santo. Brothers and sisters, when we, hallelujah, when we return to our campus, Quando nós retornamos no nosso we campus, created quite a stir. We created quite a commotion. nós estávamos super emocionados. One of my friends Uma dos meus said amigos to me, disse assim a mim: Patty, if I didn't know you better, Patty, se eu te conhecesse melhor, I would say you're drunk. se eu não te conhecesse bem, eu iria dizer que você está bêbada. I was so delighted. Porque eu estava tão I took my encantada. Bible
Eu pegava a minha I Bíblia, opened to the Acts of the Apostles. eu abria no Atos dos And I Apóstolos said, that's exactly what they said after Pentecost. e dizia, é exatamente isso que diziam dos apóstolos após We Pentecostes. literally began to stumble into charismatic gifts. Foi aí que nós começamos então a mergulhar e conhecer melhor os dons carismáticos. I was a French major. Eu sou formada em francês. I sat next to David and he was praying in tongues. E eu estava sentada ao lado do David, que estava orando em línguas. He was praying in perfect French. Ele estava orando em um francês perfeito. That convinced me it was a real gift. Aí eu me convenci de que realmente era um dom real. We began to lay our hands on sick people and the Lord healed them. Nós começamos a impor as mãos nas pessoas e elas ficavam curadas. We began to receive prophetic gifts. Nós começamos a receber dons proféticos, Discernment of spirit. discernimento dos espíritos. And the charismatic renewal E a renovação was carismática birthed foi nascida, criada at this simple weekend retreat nesse simples final de semana. and began to spread all over the world. E dali ela foi espalhada por todo o Today, mundo.